Na verdade, né, o Crespo ele não está falando. O São Paulo não vive em torno do Palmeiras ou do Clássico, como às vezes vira o Corinthians, o derby. Não é essa a questão. A questão, para quem não conhece o São Paulo, é a seguinte: o que ele fala também na coletiva. O São Paulo pode não ser mais o rei da Libertadores, mas é o clube brasileiro que mais sequelas tem quando é eliminado da Libertadores historicamente. Desde 1994, quando perdeu o tricampeonato para o Vélez. Todo ano de eliminação do São Paulo na Libertadores tem culpados, sequelas e luto. Demora. Então, de 94 foi o Palhinha, que era ídolo do São Paulo, mas já teve Muricy demitido depois do Cruzeiro, já teve Adriano indo embora depois do Fluminense, já teve tudo. Depois, Lúcio, pentacampeão, embora depois do Atlético. É um tsunami. Sempre é. O ano passado, eliminado pelo campeão Botafogo nos pênaltis, o jogo seguinte era contra o Corinthians, era um clássico, não era o Fortaleza, era o Corinthians. Em Brasília, houve uma mobilização completa dos principais jogadores que foram mal contra o Botafogo, o Lucas, o Caleri, etc., para ganhar do Corinthians. Mas logo depois o Corinthians perdeu de 2-0 do Cuiabá, que estava na zona de rebaixamento, com um gol de bicicleta do Cuiabá. E aí teve que vir a data FIFA por uma reformulação. É muito difícil. É um luto permanente. E essa frase do Crespo... E o Crespo já foi eliminado na Libertadores pelo Palmeiras. Na primeira passagem, viu o que aconteceu, quase acabou o trabalho, o time quase foi para a zona de rebaixamento. E, aliás, tinha sido eliminado também pelo Fortaleza nesse campo aí, pela Copa do Brasil um pouco antes. Então, a frase dele é totalmente significativa. Não é de pé para jogar contra o Palmeiras, dane-se o Palmeiras. É de pé para continuar a temporada. O Palmeiras disputa o título, o São Paulo não disputa o título. O São Paulo ia descobrir ontem se ele ia disputar a zona do limbo ou ele podia ainda disputar a vaga na Libertadores. Essa era a questão. O São Paulo tem as preocupações dele. Em relação ao Palmeiras, ele deveria ter a preocupação do calendário. Mas como a diretoria do São Paulo é banana e a do Palmeiras não, é só ver a postura de Leila e Casares em relação à Liga. E quem tem poder se impõe. O São Paulo aceitou jogar no Morumbi às 4 da tarde contra o Palmeiras, que é uma aberração. Acabou de ver aqui, acabou de acontecer o treino regenerativo para quem jogou, viajou, etc. e tal. Agora, ontem, Napoleão, tinha uma outra circunstância. Além dessas questões todas, o time tinha 1000 problemas para uma escalação. E aí acho que o técnico foi muito bem. Porque ele conseguiu devolver ao time a organização que ele tinha colocado no início e que se perdeu, sobretudo, nos segundos tempos contra a LDU e Ceará, quando ele abre mão do esquema com 3 zagueiros e empilha atacantes no time. Ontem, a gente está vendo a expulsão, depois a gente fala disso, do Daverson, particularmente, e do Rigoni. Ontem ele não tinha zagueiros para colocar uma linha de 3. Ele só tinha o Sabino. E ele colocou 2 improvisados para manter a linha de 3. E aí acho que o personagem do jogo acaba sendo o Luiz Gustavo, que era um jogador. Luiz Gustavo, vou renovar o contrato do Luiz Gustavo, tem 40 anos. Além disso, o cara teve a embolia pulmonar, não jogava desde abril e teve que jogar. O jogo ontem teve 12 de acréscimo, sem cera, porque o Rafael não podia fazer cera, que ele estava pendurado. Viu, Daronco? 12. Então, completa aí 90 mais 12. O Luiz Gustavo teve que jogar isso desde o primeiro tempo com um jogador a menos, o Rigoni, e suportou jogar 100 minutos depois de embolia pulmonar, sem jogar desde abril. Estamos de pé. Isso é uma demonstração de caráter. E o São Paulo, que é um time bem limitado, é um time que tem caráter. E ontem, para ganhar o jogo e para estar de pé, ele mostrou caráter desde o início. E o Crespo, além da linha de 3, mudou a dupla de ataque para ter um pouco de saúde, porque para jogar contra o Fortaleza descansado no Castelão é preciso ter saúde. E o Tapia, que foi defenestrado por companheiros, sobretudo companheiros nas transmissões, como um jogador burro, limitado, é um jogador que tem uma saúde e uma dedicação invejáveis. E futebol não é só técnica. E ele também tem técnica. Ele já fez 3 gols no Brasileiro. E acabou com o jejum de gols do São Paulo. Tinha feito 1 gol em 6 jogos do São Paulo. Gol do Dineno. O Tapia fez o gol no início.
E mesmo com a expulsão do Rigoni, discutível ou não, para mim bem discutível, o São Paulo teve o controle do jogo, não foi vulnerável até o final, quando matou o jogo com o Luciano. Então é uma vitória que ela não é reabilitadora para o clássico, é reabilitadora para a temporada. O luto acaba, não na primeira partida, o Ceará era um time no enterro. A torcida abandonou. Então o luto acaba no jogo contra o Fortaleza. E aí você pode ter outras aspirações. Como disse o Crespo na coletiva, os problemas continuam. Mais problemas eu tenho depois desse jogo. Sim, o Rigoni é expulso, o outro sente, o outro não sei o que lá e tal. Sim, o São Paulo não tem nem um cheiro de escalação para jogar contra o Palmeiras inteiro no domingo. Mas ele vai de pé. Isso ele vai. Ele vai brigar. Ele vai disputar. E aí, a minha dúvida é se a torcida vai comprar essa briga. Comprar como fez até então, ou se ela vai fazer o que fez contra o Ceará, que é abandonar. Eu entendo, claro, quando você diz que o campeonato do São Paulo não é o Palmeiras, embora haja aquele clichê de que um clássico é um campeonato à parte, porque de fato não. Mas se ele chegasse com 5 derrotas, talvez até a sequência do Crespo tivesse comprometido. Ah, não, aí eu acho que talvez não a do Crespo, mas talvez caísse a direção de futebol. O que eu digo, que o campeonato do São Paulo, para Libertadores, para a vaga na Libertadores, o empate contra o Palmeiras não é um desastre. Estou dizendo que o São Paulo não briga em cima, mas eu concordo plenamente com você. Se perde ontem, o luto prossegue e você não está de pé contra o Palmeiras. Você está de joelhos. Agora, esse sentimento não é o que pode afastar o torcedor, além do geral, né? Mas de assim, é mais um jogo, eu vou para lá, o Palmeiras é favorito. Não, mas eu acho que tem, além de tudo, além da briga particular do São Paulo, você tem a briga contra o rival para atrapalhar o rival, que é a motivação do Vasco contra o Flamengo, certo? Né? Não é o Ryan falar... É a mesma coisa. Você acha que o Ryan vai lá e tá lá, pô, o Palmeiras vai ganhar, o Flamengo... 10 opiniões, Flamengo ganha de 2, Flamengo ganha de 3. Essa situação da rivalidade é que ela é saborosa, né? O Rian falou, nunca corri tanto na minha vida. Nunca corri tanto na minha vida, né? Essas circunstâncias também motivam o torcedor, né? E acho que essa situação... E os jogadores do São Paulo deram uma demonstração ontem de dignidade e que merecem apoio. O presidente, a direção... Não merecem, não baixaram o preço do ingresso, continuam querendo aprovar coisas a fórceps, largaram o time, largaram o torcedor, mas o time merece, o técnico merece, os jogadores merecem, né? E acho que o símbolo do Luiz Gustavo nesse jogo demonstra isso. A assistência para o Luciano é do Enzo, né? Isso. Primeiro eu quero parabenizá-lo por... Ele saiu lá de trás para dar a opção, então... Ele teve ali a predisposição de fazer o facão para ser opção. E depois dizer que ele deu assistência. Teve gente falando, não, ele errou o chute e virou... Não, gente, para mim tá claro que ele quis tocar pro Luciano. Teve gente dizendo que não, que ele errou o chute e que virou uma assistência. Peraí, aí também não. Sobre a expulsão, para mim veio a pergunta que o âncora, o Tironi, fez... sobre o Yuri Alberto bater de cavadinha. Se não vai ter um estudo para analisar por que um jogador está olhando o lance de frente, vai caminhando, correndo, ele tem uns 4 a 5 segundos, olha lá, ele tem uns 3 a 4 segundos para pensar no que ele vai fazer e mesmo assim ele dá a solada. Para mim é inexplicável, olha lá, ó. Eu não vejo motivo nenhum. Quem sofreu a solada? Quem sofreu? Como ele se comporta? A solada pegou? Mas pra que ele foi de cima pra baixo? Exato. E o que ele fez depois contra o mesmo jogador, com o preparador físico do São Paulo? Então, aí é outro lance. A gente pode falar do... Que eu também acho que ele fez... O Rigoni deu o motivo, mas o Daverson é um artista. É um artista, e tanto é um artista que ele merecia ter sido expulso pelo que ele fez com o médico do São Paulo. Mas deixa eu trazer um assunto que o Arnaldo adora aqui. Amarelo, você concorda com esse lance? Sim, claro. E aí o árbitro não dá, o VAR chama, ele é obrigado a dar. Claro, é o Wagner Riuê, o VAR apitando o jogo, como apitou no Beira-Rio, como apitou com o Daronco, exatamente isso aí. O Daronco estava do lado do lance, né? Ele dá a vantagem, porque o Fortaleza vinha para o contra-ataque, é um contra-ataque perigoso, e aí o Wagner Riuê chama. Mas beleza, eu acho que aí deu o motivo, deu a brecha. O jogador deu a brecha, tá no risco. O lance de Flamengo e Cruzeiro que a gente não tem é praticamente o mesmo. Que é o William no... Tem um pedacinho ali, um jogador de São Paulo põe a mão na boca para resenhar com
do tipo deve estar falando, caramba, hein, meu, você podia ter dado uma segurada aí. Era só dar um amarelo? Não, falando até pro próprio companheiro do. Ah, Olha lá, Rigoni, ó, os tá, dois, tá. ó, na resenha. Aham. Do tipo, pô, você deu brecha e tal. Então, assim, eu não entendo porque que um jogador. Ele podia dividir normal, podia nem dividir, era só cercar. Ele vai lá e põe de cima para baixo. Para mim, a expulsão não E tem, aí, assim, né? não tem muita discussão. E aí eu não. vejo lá o Paulo Sérgio Oliveira, os outros comentaristas de arbitragem. E o VAR, como é que o VAR analisa um lance? Ele pega o frame na imagem congelada. Já chega no impacto, né? Como isso fosse. O que a imagem congelada significa? Pegou, dobrou, machucou. Não aconteceu nada disso. Mas, enfim, é o VAR apitando o Campeonato Pra quem Brasileiro. não Mas sabe o lance pênalti. que o Arnaldo tá dizendo, o Daver, sua bola vai sair pra lateral. O preparador físico São Paulo tá na beira do campo, ele vem num carrinho. É porque a gente do ri. nada. É que a gente ri do a Davis, gente virou ri, personagem. né? Mas A gente ri, né? se é o Felipe Melo, tinha gente pedindo o eu vermelho acho que o que dele. acontece com um jogador desse, na dúvida, é contra ele. Não é a favor dele. Tem uma implicância pela postura. É óbvio, porque ele é um artista, certo? Claro. Ele, veja bem Em o Itaquera, que ele faz, isso aí. Em Itaquera ele caiu e simulou um pênalti. Aí os companheiros dele deram risada também, mas e ele tomou amarelo. Já tinha tal. sido afastado pelo Fortaleza pelo outro treinador e tal. E é isso. Ele correu o risco, não nesse lance, no preparador físico, estava 1-0, 1-0. Fortaleza pressionando, e não foi expulso. Por quê? Se ele agride o preparador físico adversário com um carrinho frontal, né? Mas aí. Ele merecia sim. É, Os dois lances mereciam expulsão. Mas enfim, isso é outra. O fato é que, sem pernas, com um jogador a menos desde os Num 20 campo do primeiro duro de tempo, jogar, num campo hein? difícil de Difícil. jogar, o São Paulo conseguiu permanecer organizado. E você citou o Enzo, né, que foi uma substituição do intervalo muito bem feita pelo Crespo, que ele tira um meia e coloca dois laterais. Dobrinha. Que pra gente, assim, sabe, que pra muita gente, aí ele cria um escape pela esquerda, porque o Enzo ou o Wendel poderiam fazer a jogada e acabou fazendo o Enzo do segundo gol, que significou também a quebra do jejum do Luciano, que tinha entrado no final e fez um E golzinho. a quebra contra o Fortaleza. Você falou ontem que não ganhava, não sei 5 quanto anos sem tempo. ganhar do Fortaleza. É isso, pessoal. Então, cara, eu não esperava a vitória de ontem, não. Nem com o jogador a menos, velho. Mas isso aqui é São Paulo, então. Excelente jogo. Excelente jogo. Isso mostra o caráter dos jogadores. Cara, lutaram com o jogador a menos desde o primeiro tempo e ainda fizeram um gol ainda no finalzinho ainda. E teve chance, teve outros contra-ataques. A Tapia jogou muito bem. Realmente, jogou bem o jogo. Luciano desencantou. Bobadilha jogou bem. Enzo Dias entrou e fez a assistência. Dupla de zaga. Luiz Gustavo voltou muito bem, cara. Negrute da base. Excelente jogo do São Paulo que põe agora o São Paulo na briga para ir para a Libertadores. Tá aqui, ó. 38 pontos, né? O Bahia tem um jogo a menos, vai estar 2 pontos só do Bahia. Tá 5 pontos só do Botafogo, que tá com o mesmo jogo do São Paulo. Então, assim, cara, uma vitória fora de casa que põe o São Paulo na briga de novo. Acho que essa é a minha opinião. Excelente jogo. Todo mundo tá de parabéns. Eu acho que vocês também vão concordar com isso. E parabéns ao Crespo, cara. Botou um time organizado, sereno. E o São Paulo ganhou o jogo aí. Valeu? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião. Não se esquece pra Bom Esporte. Amanhã já é foco total no Choque Rei. A gente vai ganhar do Palmeiras e do Morumbi. Pode ter certeza que eu tô falando. A gente vai entrar no G4. Porque vai ter Bahia e Flamengo, né? Então provavelmente se o Bahia perder, o São Paulo ganhar do Palmeiras, que é um jogo dificílimo contra o Palmeiras, eu sei disso. Mas a gente tem chance de ganhar e entrar no G6. Então essa rodada aí vai pegar fogo, galera. Vai pegar fogo. Se inscreve no canal, deixa o like. Isso aqui é São Paulo. Valeu?